Olá, muito bom dia, aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News, aqui pela TVI canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia. Eu quero agradecer principalmente você de Itabuna, Ilhéus, que nos assiste há 18 anos e nos dá uma grande audiência. Obrigado a você também que está baixando o nosso app, o nosso aplicativo aí no seu celular, TVI Play Brasil, né? Compartilhe essa ideia com outros amigos. Estamos também nas redes sociais. Agora estamos ao vivo no YouTube, TVI Oficial na página do YouTube e também no Facebook, TVI Play Live. Compartilhe essa ideia, espalhe a TVI por aí, tá bom? Programa de hoje vamos falar de um assunto fundamental para o sul da Bahia, principalmente, é o cacau. Está aqui com a gente uma autoridade no assunto, Dr. Valnei, está aqui com a gente vai conversar com ele daqui a pouquinho. Ele que é presidente da Câmara Setorial, presidente também do Sindicato Rural de Piauí. E o Edivar Bastos, produtor de cacau, produtor de chocolate e também agrônomo. A gente vai conversar com ele daqui a pouquinho aqui no programa TVI News. Vamos falar, dentre outros assuntos, daquela questão polêmica da importação de cacau. Claro que vamos falar sobre a expansão do cacau na Bahia, hoje o cacau já em Barreiras, no sudoeste. Vamos falar também, né, sobre a questão aí do chocolate, né, a produção de chocolate aqui no sul da Bahia principalmente. E no programa de hoje também vamos ter outros assuntos, vamos continuar repercutindo aqui a questão do aumento dos combustíveis, vamos falar e também sobre a agricultura em geral, né? Vamos conversar também com um cientista político que hoje está aqui com a gente, que é o João Carlos, todos conhecem, né? Já foi secretário de Estado, também vai bater um papo com a gente. E também o representante da Secretaria de Agricultura do município de Itabuna, está representando aí o secretário Moacir Smith Lima, que é o Pedro Jerônimo. A gente vai conversar daqui a pouquinho. Então o programa hoje vai ser dedicado à agricultura. Mas temos outros assuntos também, tem um quadro PQP da jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos. Ok, muito PQP hoje, Toné? O principal aumento da gasolina. Certo. Mas como diz o presidente, né? Tem muita gente comendo mais do que devia, né? Aí o gás aumentou, né? Quero ver como é que vai fazer. O pessoal vai... Quem está comendo demais vai diminuir, né? Vai ter que fazer uma dieta. É isso aí. Então daqui a pouquinho a Maria Antonieta, dentre outros temas, vai destacar aí esse assunto. Bom, gente, Itabuna hoje amanheceu com 22 graus de mínima às 5 da manhã. Vai chegar aos 32 graus por volta do meio-dia, né? Vai esquentar bastante. A sensação térmica vai ficar aí na casa dos 34 graus. Nesse momento aqui no Alto da Comunicação, no bairro de Fátima, aqui bem pertinho do município de Ilhéus, o nosso termômetro marcando aí 29 graus. Segundo a previsão do tempo, né? Não há previsão de chuva no decorrer do período. Apenas algumas nuvens e céu parcialmente nublado a nublado. Bom, eu vou começar o programa então, dando bom dia aqui aos nossos convidados, agradecendo inicialmente por terem aceito o nosso convite e vir aqui ao programa, começando aí com o seu Edivar Bastos, produtor de cacau, agrônomo, né, engenheiro agrônomo, muito tempo também atuou na CEPLAC, e foi ele que implantou o cacau lá na região da Chapada Diamantina. Bom dia, seu Edivar, e obrigado por ter vindo aqui ao programa. Bom dia aos telespectadores, é um prazer muito grande estar participando aqui desse programa. Eu diria que iniciei o meu trabalho há 44 anos atrás. Durante todo esse tempo fui extensionista da CEPLAC, do qual eu me honro muito, né, de ter trabalhado nessa instituição. E hoje eu continuo trabalhando não só em minha fazenda, mas junto com os produtores, né, com um compromisso dentro dessa instituição, a PROC, a Associação dos Produtores de Cacau e Chocolate, com o objetivo de mostrar aos produtores que nós temos uma tarefa, né, muito boa, porque trabalhar esse novo modelo da cacauicultura, né, dentro de toda a sua cadeia produtiva, para que a gente possa desmistificar essa questão de por que não fazer o chocolate? O chocolate, né, um dos produtos, um dos alimentos mais completos do mundo, e a gente pouco entende disso, né? Durante 300 anos que temos a cacauicultura aqui na região, e a gente conhece muito pouco sobre isso, né? E esse desafio a gente vem apoiando através da nossa associação,
mostrando aos produtores de que é possível a gente fazer o melhor chocolate do mundo. Ok. E está aqui com a gente também o Dr. Valnei Pestana, né, médico, mas também, né, dentre outras atribuições, ele é o presidente aí do Sindicato Rural de Piauí, do município de Piauí, e presidente da Câmara Setorial do Cacau do estado da Bahia. Agora também membro da APROC, que foi citada aqui pelo Edivar, né, que é a Associação dos Produtores de Cacau e Chocolate do Território Médio Rio das Contas. Produtor de cacau e chocolate, né, chocolate Pestana. Inclusive eu fui brindado aqui com um delicioso chocolate, né, Pestana. A Tonieta também ganhou, né? E tem aqui uma novidade, que é o Pestana Amêndoas de Cacau 100% natural, caramelizadas, desidratadas e sem torra. É uma novidade, esse aqui eu ainda vou provar. Quero agradecer aí. Então, bom dia, doutor Valnei. Obrigado por ter vindo aqui ao programa também para a gente falar desses temas importantes sobre o cacau, né? Bom dia, Barbosa. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos assistindo nesse momento da TVI News. Bom dia aos amigos aqui também que nos receberam aqui no estúdio. É um prazer muito grande estar aqui, Barbosa, e ficar aqui à sua disposição para a gente poder trocar ideia sobre esses temas. Obrigado pelo convite. Prazer é nosso. Eu queria... esse tema é muito importante, eu já disse aqui no início da semana, volto a falar. O cacau, né, é uma das principais veias do desenvolvimento da Bahia e da agricultura baiana. E o cacau, ao que parece, né, eu quero a confirmação dos nossos convidados, mas ao que me parece, sempre foi relegado a um segundo plano pelas autoridades nacionais, principalmente. Um exemplo é a CEPLAC, qual o Edivar fez parte, e hoje se encontra praticamente abandonada, né? Então, eu queria começar com esse tema, porque eu já chamei a atenção até de alguns deputados aqui que participaram aqui do programa, que há de se travar uma luta, ou para acabar de vez a CEPLAC, já que eles não estão dando tanta atenção, ou então, se é para existir, que exista de uma forma, né, que realmente represente o produtor de cacau. Não é isso, Edivar? O que é que o senhor acha? Olha, a gente entende que foi os sábios quem criou a nossa CEPLAC, né? Uhum. E foi o esforço de todos os segmentos da nossa região para construir essa coisa tão boa e tão benéfica aqui para a região, e a gente sabe que ela ainda continua muito importante para desenvolver no momento, né, esse conflito que nós vivemos aqui, né, com novas doenças, com novos problemas na comercialização, né, e a gente ainda continua com essas dificuldades todas. E sabemos da importância dela, tanto nas questões todas para ser resolvida, mas principalmente na pesquisa. A pesquisa, a gente sabe que sem ela o cacau dificilmente vai sobreviver aqui na região. Então temos que nos concentrar para que a gente possa trazer soluções, né, para essas novas doenças que possivelmente vai chegar, né, dentro em breve. Inclusive, não sei se Rafa ainda tem essa imagem aí que nós mostramos ontem aqui, do CEPEC, né, que foi invadido aí pelo Sem Terras, né, o MST, aqui às margens da BR-101. Inclusive, eles botaram até a marca lá, né, do MST. E eu queria a sua opinião, o senhor que atuou tanto tempo, né, nesse setor, o que é que o senhor acha disso? Como é que o senhor vê isso hoje? Olha, esse problema é um problema mundial, né? Em todos os cantos houve esse tipo de problema, e a gente sabe que uma coisa para ser resolvida por todos nós, né? Um problema esse conflito é um conflito que cabe a todos nós darmos a nossa participação. Nós temos que ver qual é a diretriz, né, que podemos, porque temos muitas que fazer um controle, né, dessas pessoas. Tem dentro desses grupos, tem pessoas que estão ali sendo aproveitador, né? Mas sabemos também que tem pessoas ali que precisam buscar a solução para isso. Então precisamos
fazer um controle para que essas pessoas não continuem fazendo esse tipo. A iniciativa privada é um bem que foi adquirido com esforço, né, e a gente não pode estar apoiando esse tipo de trabalho. E invadir uma propriedade como a CEPLAC, que tem tantos benefícios ali para ser repassado para a gente. Nós temos o maior acervo de cacau do mundo, né? Nós temos uma estrutura que foi criada aí durante 70 anos, né? E a gente não pode desfazer de uma coisa dessa, né? A gente apela para as autoridades para que busquem uma solução para isso aí, né? Essa é a verdadeira situação, né, nesse momento. A gente tem que apelar para essas pessoas para que a gente solucione isso, porque essa instituição é muito importante, né, para que a gente solucione os nossos problemas. Doutor Valdeir, enquanto presidente aí da Câmara Setorial do Cacau da Bahia, como é que o senhor vê isso aí? Eu acho que a CEPLAC, especificamente, é um órgão que tem um histórico de valor muito grande para a nossa região, né, por todos os eventos que aconteceram em relação à pesquisa, divulgação da pesquisa, conhecimento, assistência técnica, todo o suporte que a CEPLAC deu para o cacau ao longo de todos os anos, né, de implantada aqui na nossa região. Acho que isso merece, sim, como você diz, Barbosa, uma atenção maior do poder público de um modo geral, tanto na esfera estadual, municipal, federal. A gente precisa realmente uma definição em relação à CEPLAC. Se a CEPLAC definitivamente ela vai atuar na área de pesquisa, que também isso apareça, porque até então a gente não tem essa perspectiva, porque se a CEPLAC fosse trabalhar na pesquisa, evidentemente que deveria estar sendo feito investimentos nessa área, principalmente no sentido da mão de obra, né, dos pesquisadores. Então a CEPLAC tem pesquisadores que já estão numa época da vida de trabalho, a gente sabe, próximo, né, à aposentadoria, muitos deles já passaram desse período, e é preciso uma comunicação entre essa mão de obra nova que chega e a que sai, para que a gente possa ter uma transmissão disso de uma forma mais efetiva, penso eu. A CEPLAC tem um patrimônio imaterial de conhecimento em relação ao cacau, que é único e é o maior do planeta. Não tem nenhuma instituição no planeta que tenha expertise em cacau que tenha a CEPLAC. Então eu acho que a gente não precisa encerrar isso para iniciar uma outra CEPLAC. É preciso que se dê continuidade a esse trabalho, mesmo que seja em outro formato. E esse quadro que você mostrou aí agora há pouco, que a gente viu em relação aos prédios da CEPLAC, é um retrato disso, né, desse abandono. Aí você abandona, alguém se acha no direito de se apropriar, o que eu não concordo, porque o que a gente precisa fazer não é dar outro destino, até porque não se sabe o que se pretende com esse imóvel. Né? E se ele continuar na pesquisa, a gente sabe muito bem dos resultados dele. A Edivar falou aqui muito bem dessas doenças que a gente tem aí ameaçando entrar na região, mas além delas podem surgir outras que a gente não tem ainda no cenário, que não vislumbre ainda no horizonte. E nós vamos precisar de suporte técnico também para dar vazão, né, de conhecimento, de informação técnica, de transferir para o campo as formas de combater. Muitos falam da CEPLAC, dos erros da CEPLAC, mas nós precisamos, Barbosa, até dos erros da CEPLAC. A gente não pode começar uma instituição que vai cometer novos erros. Nós precisamos trabalhar em cima também, se houve, do que nós já erramos, que é para poder, em cima disso, construir uma instituição mais firme, uma instituição com mais resultado, a partir do ponto onde ela está hoje. A gente não tem que inventar a roda, bora começar com um órgão que tem hoje toda a sua expertise no cacau. Nós não podemos abandonar isso. Isso é um prejuízo terrível para o cacauicultor, e as pesquisas não devem ficar na iniciativa privada, as pesquisas com cacau, penso eu, e nem exclusivamente dentro de universidade. As universidades são parceiras importantíssimas nessa tarefa, mas a pesquisa não pode ficar dentro da CEPLAC. A gente sabe que o meio acadêmico tem objetivos também específicos,
e que nem sempre tem essa aproximação com a área de produção. E a gente precisa de uma instituição forte hoje na pesquisa e transferência de tecnologia para o campo. Inclusive, o cacau vive um novo momento agora, né, com a produção do chocolate. Muitos produtores estão produzindo seu chocolate com o cacau, com suas amêndoas. Tem uma classificação para se obter um cacau de melhor qualidade, né? Classificação essa que deveria ser feita pela CEPLAC, mas agora está sendo feita num laboratório da universidade, que foi doado por um produtor, né? Queria até a opinião de vocês sobre isso, né? Quem deveria fazer essa classificação não seria a CEPLAC? Olha, a CEPLAC sempre teve informando ao produtor como fazer o cacau de qualidade, né? Essas classificações de cacau, ela sempre teve uma estrutura para classificar esse cacau. Hoje não existe mais essa parte, né? É feito, né, por outras entidades. Mas a gente hoje a gente está assim, capacitando e se estruturando. Agora eu estou falando como produtor, nós já temos dentro das nossas condições, medidor de unidade, nós temos uma série de estrutura, né? Temos já um aperfeiçoamento no nosso manejo de cacau para que a gente possa produzir o cacau de excelência para fazer o nosso chocolate. Hoje eu já produzo chocolate há mais ou menos 1 ano e meio, né, produzindo o chocolate. E para que você faça o chocolate de qualidade, você tem que fazer o seu cacau, né? Então é um manejo bem diferente para que a gente precise passar todas essas informações para o produtor. Certo. E além desse laboratório, também acho importante, Barbosa, que a gente retome isso, né? O laboratório que a gente não tem mais hoje dentro da CEPLAC, essa classificação do cacau, da qualidade do cacau, da transferência, como a gente falou, da tecnologia, da produção do cacau de qualidade que você está citando, que eu acho extremamente importante. Nós temos que caminhar nessa direção. É bom lembrar também que a gente precisa de outras áreas de laboratório dentro da CEPLAC, né? Isso é o poder público que tem que constituir isso. A gente não pode ficar entregue somente à iniciativa privada pelos custos que isso tem para a iniciativa privada. Então a gente precisa ter isso na área pública, para que a gente possa ter essa análise, e precisa ter também a análise de solo, que hoje nós não temos na Bahia, para se analisar um solo, que é uma coisa extremamente importante. Você cultivar cacau, você tem que conhecer o solo onde ele vai ser plantado. E agora, como você falou, Barbosa, nessa tendência da nova cultura, na produção do chocolate, nós precisamos também analisar nosso chocolate. Nós precisamos de avaliação nutricional, nós precisamos de fazer a avaliação da contaminação desse material, e a gente precisa de um laboratório qualificado dentro da CEPLAC, sob a tutela de poder público, seja em toda esfera que for, mas a gente precisa também avançar nos laboratórios, e a CEPLAC é o espaço para isso. Bom, a CEPLAC durante muito tempo, ela teve a iniciativa e ajudou o produtor a se organizar para ir buscar esses objetivos importantes, né, dentro do processo, né, da produção do cacau e da melhoria de qualidade do cacau. E hoje nós estamos passando por um período que a gente chama uma nova era do cacau, né? Então o cacau precisa ser trabalhado de maneira diferenciada, e a gente não pode, de maneira nenhuma, dispensar esses serviços, né? E nós já temos uma cultura de sempre esperar pela CEPLAC. Não podemos mais esperar pela CEPLAC, mas não podemos também dispensá-lo. Quem é que presta assistência técnica agora ao produtor? É vocês mesmos? Quem presta Quem é que presta hoje? Quem ocupa esse espaço, né, Toné? Da CEPLAC deixou. Vocês contratam alguma empresa? Como é isso? Hoje o produtor, ele tem que se virar para ir buscar essa assistência técnica, que antes se tinha sistematizada pela CEPLAC. Era prestado pela CEPLAC. Era prestado pela CEPLAC. Isso acabou, né? Não existe mais, a CEPLAC não vai ser mais órgão de assistência de campo.
E isso hoje vem sendo feito a iniciativa privada e tem também algumas instituições, como a FAEB, que vem com uma proposta de assistência técnica. FAEB é a Federação de Agricultura. Federação da Agricultura do Estado da Bahia, do CNA, que vem também disponibilizando assistência técnica. Não sei se isso poderia cobrir todo o território, né, de produtivo, como também na SDR tem também uma proposta através da Bahia Até. Eu sei que muitos falam da extinção do EBDA, mas tem hoje também a Bahia Até, que é um órgão hoje com essa mesma finalidade, né? Tem como princípio também essa assistência técnica, mas ela é voltada para o pequeno produtor, para a agricultura familiar. Isso não atinge esse universo de produção, apesar de que a gente sabe também que a produção na agricultura familiar atinge a maioria da área de produção de cacau aqui. Mas a gente não tem, eu penso, nós não temos hoje uma assistência técnica bem sistematizada, coberta. Como a CEPLAC fazia. Como a CEPLAC fazia, com conexão, que é também muito importante, com a área de pesquisa. Essa assistência técnica, ela não pode ser solta. Ela tem que estar vinculada, Barbosa, com quem pesquisa cacau, né, que é para poder ser feita essa transferência. Exatamente. Senão, ao passar do tempo, a gente sabe que isso não vai se sustentar sem uma área de pesquisa. Eu queria até, já que você falou, né, nessa questão, nós precisamos, quando eu digo nós, a Bahia, né, precisa aumentar a sua produtividade, né? Há algum tempo os produtores ficavam muito calados, não vinham na mídia, não falavam, não se queixavam de nada. E a imprensa não podia nem fazer também sua parte, porque não tinha muita informação. Mas agora está tendo uma associação nacional aí com uma dinâmica diferente, através da Vanusa, né, que é a presidente, e está buscando atingir esse espaço dentro da mídia para gritar e falar quais são as necessidades dos produtores de verdade. E um dos problemas atuais é a importação, por parte das grandes moageiras, do cacau africano, né? Segundo a indústria, precisa suprir a sua demanda, a sua capacidade de produção. Só que, segundo a Vanusa, que é presidente da associação, existe cacau suficiente no Brasil para que não precise se trazer esse cacau da África, com o perigo até de trazer praga junto com esse cacau. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Bom, o cenário, ele vem sendo mudado, mas na realidade a gente precisa avançar muito nessas questões. Nós temos que mudar todo esse material genético, né? Então precisamos de políticas e políticas fortes para que isso aconteça, porque é um custo muito alto. Nós saímos de 450 mil toneladas para 100 mil toneladas, agora já começa a ascender a nossa produção, e para isso a gente tem ainda as grandes fazendas, as fazendas maiores, de alta produtividade. Essas fazendas, elas ainda estão sem resolver os seus problemas de endividamentos, né? Temos muitas delas invadidas, né? Sem uma certa apoio para que ela se torne produtiva. Né? Então temos muitas questões dentro desse contexto aí, né? E nós que estamos trabalhando em pequenas propriedades, como é especialmente o caso dos produtores da PROC, são produtores de média e pequenas propriedades. Nós temos lutado com muita dificuldade para acessar crédito, porque também temos pessoas dentro desse grupo que estão endividados, porque a gente que nasceu do cacau, que vivemos o cacau, somos um apaixonado do cacau, a gente hoje temos uma consciência, né, da importância que tem essa cultura para a nossa região, pela que ela pelo ecologicamente, o que ela representa para a gente, o que ela sempre representou aqui em termos econômicos. Então, precisamos mesmo de políticas para que a gente solucione esse problema, né? Nós estamos aí com um novo governo, com uma esperança muito grande para que a gente busque soluções para isso. O doutor Valnei, o senhor que é representante aí da Câmara do Cacau, setorial do Cacau, né? E também um sindicalista aí do Sindicato de Piauí, Sindicato Rural. Qual é a sua opinião sobre essa importação? Existe mesmo essa necessidade?
o drawback é um fator para essa indústria, né? É um incentivo para essa indústria trazer esse cacau para processar aqui e obter essa vantagem? E o porquê que não existe uma política pública voltada para o produtor do Brasil? Só para ilustrar, para quem nos assiste e não tem ainda familiaridade com o termo, o drawback é uma política pública que é voltada não só para o cacau, como qualquer outro produto. Quer dizer, é uma lei que permite com que do Brasil se importe matéria-prima, desde quando você vai beneficiar essa matéria-prima e ela será exportada. Isso isentará quem importa de impostos. Tem um incentivo para isso, ela tem um prazo definido no cacau, 2 anos, para que se comprove a exportação, senão ele vai pagar todos os impostos que deveria estar pagando. Porque se ele importar e vender aqui dentro, a matéria-prima e vender aqui dentro, a matéria-prima beneficiada, cabe imposto. Se existe esse cacau aqui produzido, se não existe, nós não temos dado hoje para responder a isso. Eu diria assim, Barbosa, porque a indústria diz que não tem e o IBGE afirma que tem, dentro desse perfil da indústria hoje de capacidade de beneficiamento. Tem 2 aspectos. Um aspecto também é a capacidade de beneficiamento e um outro também é quanto a indústria tem beneficiado de fato. Se a indústria tem capacidade para beneficiar 300 mil arrobas ano, não significa que ela está também beneficiando 300 mil arroba ano. Ela pode estar beneficiando uma quantidade menor. E por uma questão talvez comercial, de compliance, de sigilo mesmo comercial, esse acesso aí é limitado. Então, afirmar se existe ou se não existe, o IBGE diz que tem, a indústria diz que não tem. Tá? Então, não sei como alguém teria de confirmar isso. O produtor ele não é contra a importação. A questão é que se esse volume produzido aqui for de fato suficiente para a produção e para abastecimento da indústria, e se você importa, essa importação pode funcionar como controlador de preço. E isso aí é ruim para o produtor, já que a produção do cacau na África, na Costa do Marfim, tem baixíssimo custo, ela é feita dentro de uma política local daquele país que não tem o mesmo critério do nosso país. A legislação aqui é muito rigorosa em relação a isso, diferente do país africano, e ficaria muito difícil, né, para um produtor brasileiro competir com outro país que não obedece à mesma sistemática. Isso não significa também do Brasil querer interferir em políticas de outros países, não é disso que se trata. Mas a gente não seria protecionismo do mercado brasileiro, mas a gente precisa também deixar de ser desprotegido, que eu acho que a cultura do cacau hoje ela é desprotegida de uma atenção maior do poder público, de um modo geral, no que diz respeito a essas políticas. Existem muitos países que para você levar nosso produto daqui para lá, você tem que obedecer uma série de critérios de rastreabilidade, de como isso é produzido. Tem países da Europa com a tendência muito grande de não comprar produtos, por exemplo, onde está havendo desmatamento. Quer dizer, você pode estabelecer também aqui no Brasil o que você quer que seja importado, qual é a exigência que você quer que aquele produto entregue. Esse produto tem que entregar, além da matéria-prima em si, informações no que diz respeito à maneira como ele é produzido lá na origem. O país, Brasil, pode exigir isso. Não significa você interferir na lei de um outro país. Se a indústria precisa da importação, é óbvio que deve ser importado, porque isso também representa geração de renda para aqui, geração de emprego. Eu acho que deve ser importado. A questão, essa interrogação, Barbosa, que você faz, eu acho difícil alguém ter essa convicção de que realmente precisa, a indústria diz que precisa, o IBGE diz que precisa. Eu queria fazer uma reflexão com isso, Barbosa. Se o IBGE estiver errado, porque a divergência de números é muito absurda, não é uma diferença pequena, não são 10 mil toneladas de diferença, a diferença está muito grande. Se o IBGE realmente estiver errado, estiver fazendo um trabalho informando esses números, é preciso rever então a política de trabalho do IBGE, porque está sendo jogado fora dinheiro público também dentro do IBGE. Não estou dizendo que está sendo jogado, estou dizendo se isso for verdade,
Se o IBGE não estiver correto nos seus números, o governo, de qualquer forma, tem que interferir no IBGE para que se corrija uma discrepância tão grande. Está se jogando dinheiro público fora também, se isso for verdade. E se não for, está se importando um cacau que não deveria estar sendo importado. E sem uma transparência também nessa informação, fica difícil o próprio produtor, a associação, orientar os produtores de como aumentar essa produção, né? Qual a meta a ser atingida, né? Fica difícil. Né? Eu acho que esse conflito, ele tem prazo de validade. O conflito da importação do cacau está com a previsão de se encerrar nos próximos 3 ou 4 anos. Essa é uma previsão, porque a perspectiva que se tem é que a partir de 2026, 2027, pelo que se planta hoje, pelo que se produz hoje no país, nós seremos autossuficientes. Não vamos atingir ainda patamares anteriores, que era de 400 mil toneladas, mas existe uma perspectiva das 300 mil toneladas ser atingida a partir de 2026 ou 2027, o que deixaria de existir essa necessidade, de fato, da importação. Nós temos, além das chamadas áreas não tradicionais, áreas não convencionais de plantio, como você citou, no oeste da Bahia, na Chapada Diamantina, no São Paulo, Ceará, tem áreas de plantio de cacau. Existe um trabalho muito forte aqui na região nossa, o sul da Bahia e toda a área de produção de cacau, não sul da Bahia também, tradicional, de melhoria técnica na produção do cacau. Isso tem feito essa oferta de mercado aumentar, a própria indústria registra isso, a gente não tem esse número exato, mas existe uma oferta maior de cacau nos últimos anos, e a expectativa, com essa retomada do cacau, a gente sabe que aquela época da vassoura de bruxa, a seca, houve uma queda muito vertiginosa na nossa produção, e isso vem se recuperando, Barbosa, e acho que a partir de 2026, 2027, nós não estaremos mais tratando sobre drawback aqui no seu programa. Que bom. Aproveite. Não, eu torço para isso, né? Para que se resolva mais rápido essa polêmica e o produtor, né, da Bahia venha a ser beneficiado com aquilo que ele tem direito, né? Afinal de contas, é um cacau que tem uma história, o cacau da Bahia, né? É uma história bonita, uma história longa. E a gente precisa realmente valorizar aquilo que é nosso, a nossa cultura, né, o cacau. Além desse valor histórico da nossa cultura, o cacau, ele também é uma cultura, ele é ético e positivo em qualquer aspecto que você quiser pensar. Se você quiser pensar no aspecto social, o cacau é uma cultura extremamente importante, demanda muita mão de obra. A mão de obra hoje no cacau é uma mão de obra, eu diria, que obedece legislação. Se você me disser que tem alguém que não obedece, eu também vou acreditar, mas isso é pontual, porque a gente tem que ver a cultura como um todo. Ela é muito ética na questão social. Ecologicamente correta. Ela é politicamente correta. Ecologicamente correta. Ela é ambientalmente correta. E não é só isso, minha amiga. Ela produz um produto que é extremamente ético também para consumo humano. A gente tem que pensar o cacau como um alimento, né? Cacau, tradicionalmente, no inconsciente nosso, ele é feito, ele é produzido para entregar ao armazém. Para que serve cacau? Para entregar ao armazém. Você chegar em qualquer fazenda hoje, tiver uma saca de cacau, você vai pensar o quê? Que aquele cacau vai para onde? Vai para o armazém. Ele não vai para o armazém, não. Ele vai para consumo humano, aquilo ali é um alimento. E o cacau tem que ser visto assim. Eu acho que essa é uma nova perspectiva que está crescendo no mundo. A Europa aumentou o consumo de chocolate, o maior teor de cacau, nesses últimos anos, aí, mais de 20%, sem aumentar o consumo total de chocolate. Ou seja, está se consumindo chocolate com mais cacau. Então, a expressão mais puro. Com mais cacau. Mais cacau. Com mais cacau. Com mais concentração de cacau. Tem uma expressão, meu amigo, que eu gosto muito de usar, que é chocolate de cacau. Eu acho que esse termo é bem adequado. Porque você pensaria assim, peraí, então chocolate não é de cacau? Não, chocolate não é de cacau, Barbosa. Chocolate é feito de outra matéria que não é cacau. Se você tem um produto hoje, 80% talvez hoje, ou 90% do chocolate que está no mercado hoje, ele não tem percentual de cacau acima de 30%. Se você tem um produto que 70% dele não é cacau,
Você não pode chamar esse produto de chocolate de cacau. Chocolate. Diferente dessa proposta que a Edivar traz aqui, cita aqui, da nossa região, da associação, da APROC, que é a proposta de você fazer chocolate e que você mantenha também o cacau como componente principal. Ele tem que estar acima dos 50%, 60% de cacau. E um desafio que a gente tinha comentado aqui antes em off, Barbosa, fora daqui do ar, que é o desafio nosso de produzir um chocolate com alto teor de cacau e que seja também palatável, que ele seja gostoso para você botar na boca. O chocolate que está no mercado hoje é muito doce, como você falou, ele foi açucarado ao longo desse tempo. A açucarização da América veio por uma questão puramente comercial. Originariamente, cacau, chocolate não era consumido com açúcar. As civilizações mais primitivas que degustavam o cacau. O chocolate intenso. Intenso. Porque repare, ele sem pode o açúcar. Sem o açúcar, ele é intenso. Ele pode ser amargo para uma pessoa e não ser amargo para outra. Sim. Depende muito da percepção de cada um. Essa expressão também, chocolate amargo, ela tem sido implantada no nosso inconsciente com essa ideia de se você botar muito cacau, ele vai ficar amargo. O que lhe dá um sentimento de que vai virar uma coisa ruim. Coisa amarga não presta. Nem a vida. Não é verdade? Mas quando fala amargo, no popular, veja bem, fala assim, chocolate amargo. Então é que contém açúcar, é isso mesmo? Então, existe uma classificação assim do chocolate que era trazido assim como amargo, meio amargo, né? E o chocolate ao leite. Eu gostaria de trocar isso por meio intenso, intenso e ao leite. Porque eu, por exemplo, gosto muito desse chocolate que tem muito cacau, eu não vou poder chamar ele de amargo. Quem gosta muito desse chocolate mais intenso, não vai poder chamar ele de amargo, porque amargo é a percepção de cada um. E aquele produto ali, ou ele é muito intenso, ou pouco intenso, ou ele é ao leite. Então, acho que essa expressão aí, a gente tem que repensar ela também. Nós temos que repensar muita coisa na cultura do cacau, Barbosa. Inclusive, desculpe te interromper, mas inverter até essa pirâmide aí, né? No caso, ele tem que começar com intenso, porque se estamos falando do cacau, do produto, né? Então, o intenso vem primeiro, depois até vem o meio intenso, até chegar ao leite. Isso, muito bem, muito bem. Então, essa classificação, essa pirâmide de cabeça para baixo, né, que se fala hoje. Exatamente. Eu também concordo com isso. E também o que vem como questão aí, e que você vai ter que defender, e que você vai ter que argumentar, é a pergunta assim, e por que você tem que botar muito cacau no chocolate? Por quê? Por que você tem que botar muito cacau num chocolate? Você tem que botar muito cacau num chocolate para você melhorar a qualidade do seu alimento. Essa é a razão. Quando você vê um chocolate também, 60%, 70%, a gente conversava também há pouco, Barbosa, eu perguntei assim a você, e o 40% é o quê? E o 30% desse 70% é o quê? Esse é um conhecimento também que a gente tem que tomar conta. Um outro conhecimento também que eu acho que a gente tem que tomar conta é assim, ele é 60% de cacau ou ele é 60% de sólidos de cacau? Que é diferente, porque se você faz um chocolate 60% de cacau, você tem um cacau integral no seu chocolate. Mas se eu pegar esse cacau, prensar ele, retirar a gordura dele, eu vou ter dois produtos. Eu vou ter uma gordura e vou ter uma sobra daquilo ali, vamos chamar assim, uma massa de cacau. Essa massa de cacau, ela é 100% cacau, tá certo? Mas ela não é mais cacau 100%. Parte dele eu já retirei. Se eu repor aquilo ali com a gordura vegetal, com a gordura hidrogenada, eu vou continuar com aquela massa 100% cacau. E se eu misturar com essa gordura, eu posso fazer um chocolate que eu vou dizer que ele tem 60% ali de sólidos de cacau, mas já não é mais cacau 100%. 100%. Isso é uma coisa importantíssima na vida da gente, na saúde em sua casa. Porque você vai estar consumindo, então, gordura hidrogenada e açúcar, que vai ser colocada nesse produto, que são os dois produtos mais cancerígenos, mais inflamatórios que a gente tem hoje no mundo. Então, a incidência muito grande de câncer, de doença degenerativa, hipertensão, diabetes. Não estou atribuindo ao chocolate, evidentemente que não.
Mas que esses dois produtos são fortes contribuintes nessa direção, também eu não tenho dúvida, né? Ninguém pretende comer gordura hidrogenada e ela é comida em larga escala hoje no país. Agora, me diga uma coisa, na embalagem, não seria obrigatório, então, a indústria colocar lá o que é que contém aquele chocolate? Se contém isso, essa composição que você está falando. Ela coloca lá. Ela coloca. Só que está escrito, e você pode até olhar, mas você vai ler escrito lá. Eu não observo, imagina. Mas toda vez que você for comer um chocolate, você deve virar o verso da embalagem. Barbosa recebeu um chocolate ali que a gente trouxe para ele degustar. Então você deve virar o verso e lá tem escrito ingredientes. Ingrediente de chocolate, quanto menos item tiver nessa composição, mais saudável ele é. Então, assim, você vai achar nesse chocolate que tem gordura hidrogenada, você vai achar a expressão óleo vegetal. Aí quando você vê a expressão óleo vegetal, o que é que você vai pensar? É vegetal. Se é vegetal, não é bom, não é saudável? Não é não. Não é verdade isso. Porque gordura hidrogenada é uma gordura que a origem é vegetal, mas é péssimo para a saúde humana. Então o que vem escrito... Mas o consumidor não observa, não. Não, ele come. E a gente, eu vou fazer uma outra observação aqui que eu acho extremamente importante, Barbosa. É que assim, nós não estamos falando de um público que tem baixo conhecimento. Se a gente chegar nas esferas de formação, na mídia, nos grandes meios, nas pessoas que detêm a cultura, a informação, elas também não têm esse conhecimento. Não tem não. Por que não tem esse conhecimento? Porque, Barbosa, esse é um ponto crítico agora. Nós, produtores de cacau, nós não nos apropriamos do cacau. O cacau não nos pertence. Nós somos meros fazedores de cacau. E para que é que serve ele? Qual é o valor que ele tem? Não me importa não. O valor que ele tem é arroba. Não é assim? Se você for em minha fazenda e olhar minha fazenda, você vai me perguntar assim, quantas arrobas você produz aqui? Não é uma expressão bastante comum essa, né, Edivar? Porque isso é que vai lhe definir o que é minha fazenda. Quando não é verdade pequeno, médio isso. Ou grande produtor? Ele produz 1000 arrobas de cacau. Ele produz só 5 arrobas de cacau. Isso não é a questão. A arroba é a fita que você mede a quantidade daquilo que você produz. Mas o que eu produzo ali não é arroba. Eu produzo cacau, uma fruta, um alimento que é extremamente rico, extremamente importante para consumo humano. Eu vou citar um fato aqui que me ocorreu, me lembrei aqui agora, que eu já falei isso em outras oportunidades. Tem uma tribo numa ilha, na costa do Panamá, chama Índios Cuna. Está na literatura já isso. Tem um artigo publicado sobre isso, que fala que nessa tribo, nessa ilha, não tem hipertenso, não tem diabético e não tem pessoas que tiveram derrame. Poucas pessoas nesse local têm alguma doença vascular. Aonde é isso? Isso é uma ilha que fica na costa do Panamá. Panamá? Chama Índios Cuna, com K. Digita aí na internet que vocês vão achar. Então foi se ver o que é que acontecia ali, porque que ninguém que eu falo, a grande maioria da população. Pode ser que alguém tenha um derrame, mas isso não é comum. Lá não tem isso. E foi ver, as pessoas foram pesquisar, existia um consumo nessa ilha de produtos à base de cacau muito forte como hábito de vida deles. Quando você pega uma pessoa dessa população e leva para o continente, leva para outros países, insere ele em hábitos alimentares daquele outro país, eles voltam a ter a incidência dessas doenças igual à população daquele lugar. Então isso nos fala muito a favor da importância que tem o cacau, é um item que a gente vem batendo muito em relação ao consumo humano, Barbosa. Você já ouviu falar, e todo mundo que nos escuta sabe, que o vinho é bom para o colesterol, não tem? Vou tomar um vinhozinho meio-dia porque é bom para o meu colesterol. É bom para o coração. É bom para o coração. Se você for na escala, existe um índice que mede isso, chama ORAC, é a capacidade de antioxidar de um alimento, é dado por esse índice. Se você for nessa tabela das frutas e for verificar, eu acho que todo produtor deveria ter esse gráfico, já falei isso centenas de vezes. Todo produtor de cacau deveria ter uma camisa com esse gráfico impresso em todos os eventos que nós fizéssemos.
Porque você vai ver, quem estiver aí nos assistindo também, quiser entrar na internet agora, dá um Google lá, escreve assim a palavra ORAC, O-R-A-C. Vai encontrar lá uma série de coisas e clique lá em imagens. Vocês vão achar um gráfico. Nesse gráfico vai estar a capacidade de antioxidar das frutas. E vocês vão olhar quem está em cima nessa tabela, quem está no meio, quem está embaixo. E vocês vão ver que a uva vermelha, que é a matéria-prima do vinho, tem um índice de ORAC em torno aí de 60, 80, tem uma variação leve disso aí. E vocês vão ver que o cacau tem uma capacidade de antioxidar de 640. Eu nunca ouvi falar, ninguém falar, que o cacau é bom para o colesterol. Eu estou comendo cacau porque é bom para o meu colesterol. Então, penso que a gente também precisa se apropriar disso, que além da questão ambiental, social, que a gente bate tanto, tem essa questão da saúde humana, que é fundamental. Isso é uma coisa extremamente importante. E é de interesse do produtor de cacau e da nossa mídia divulgar isso. Eu queria aproveitar então esse momento, parabenizar vocês da TVI, porque esse é um papel extremamente importante, está dando essa atenção, e a TVI está aqui implantada embaixo de um pé de cacau. Então é importante que a gente tenha isso aqui dentro, esse papel que vocês estão desempenhando através de você, representado aqui, Barbosa, aqui, a gente possa avançar isso e que outras mídias também tomem isso como um espelho, porque a gente precisa divulgar isso, não é só na Bahia não, a gente precisa divulgar isso no mundo. Comer cacau é bom para a saúde, comer cacau é extremamente bom para a saúde. Toda história, né, tem um começo. Estou falando muito. Toda história tem um começo e aqui pode estar nascendo uma nova história disso, porque, inclusive, isso que eu falei há pouco aqui, da gente inverter essa pirâmide, né? A gente tem que fazer esse marketing para ganhar o mundo, porque há pouco tempo eu estava vendo aí, rapaz, até comentei, estamos fazendo marketing de se consumir mais melancia, outro de se consumir mais banana, né? E o cacau não trabalha isso, precisa trabalhar isso também, né? O senhor quer falar, senhor? Bom, eu queria dar um destaque aí, né, para esses objetivos da APROC, da Associação dos Produtores de Cacau e Chocolate, dizer que a construção, né, desse objetivo, ela veio de dentro da política territorial, né? Durante algum tempo, nós, companheiros, eu, Valnei e outros adeptos da política territorial, né, através das nossas consultas públicas e tal, nós nos interagimos e entendemos que aqui para a nossa região o cacau tem uma importância fundamental e que para isso nós deveríamos estar sempre unidos, para que a gente buscasse essa continuação, né, dessa cultura aqui na nossa região. Né? Então, esse trabalho é um trabalho que a gente vem dando continuidade, porque hoje a gente já tem uma consciência, né, de todas essas importâncias citadas. A APROC é o nome da associação? APROC. Agora vocês têm algum apoio oficial, por exemplo, da Embrapa, não? Nada? Não, foi isso que ele falou aqui há pouco, né? Que tem uns órgãos que estão voltados mais para a agricultura média, familiar, né? Mas não tem nenhum apoio oficial, nada? Não, a APROC em si não tem, né? Nós temos, a criação da APROC veio a partir dessas consultas públicas, né? Sim. Dessas, né, das nossas uniões, né, das nossas, dos nossos festivais, né? Todos nós são iniciativas próprias. Iniciativas, né, que veio também a partir de políticas públicas, porque a nossa a política territorial, que é uma política de construção, né, de soluções para os problemas, né, regionais e tal, a partir disso é que veio se instalar uma APROC, né, dentro do... E assim, isso que a Edivar fala, ela está inserida aí na política pública, a gente não tem apoio financeiro permanente, regular, sistemático, não tem.
Ela é uma iniciativa dos produtores mesmo da região, pelos produtores. do território médio Rio das Contas, mas a gente tem que registrar também que todo evento que a gente realiza, nós temos encontrado um apoio, um suporte muito bom da esfera pública. Essa é uma realidade também. Nós fizemos acho que 8 festivais. Estamos realizando o 8º. Vamos fazer o 8º, provavelmente no mês de agosto. E todos eles nós recebemos apoio e incentivo financeiro direto do poder público estadual. Esse é um fato. E o primeiro festival nosso, que coincidentemente ele hoje é o governador, foi Jerônimo, que na época não era, mas foi a pessoa que na época disse: façam, que a gente apoia, ele junto com o Geandro, que hoje é o secretário. Ele é hoje o coordenador, diretor da CAR, e na época ele era chefe de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Rural, e nos deu um apoio que a gente não pode deixar de publicizar isso, até como reconhecimento. Hoje a gente encontra também outros apoios dentro da esfera governamental, seja da Secretaria de Turismo, a Secretaria de Agricultura do Estado. No último festival nosso esteve presente junto com a Secretaria de Turismo. Mas nós temos tido apoio e recebemos, eles nos recebem sempre com muita atenção, com muito cuidado. E o João Carlos, que vai estar aqui hoje também, foi um grande apoiador nosso. Mas a instituição, a associação dos produtores, ela não recebe verba pública regular para a manutenção dela, não, nem para os trabalhos dela, exceto esses eventos que são realizados. Eu queria tocar no outro assunto aqui, Toné, porque o doutor Valnei, né, é médico e, inclusive, recente foi convidado agora para participar de um evento, se não me engano, dia 23, 24, né, onde vai abordar a importância do cacau enquanto alimento, né, para a saúde. Queria que o senhor falasse um pouco disso aí também. O ano passado, o secretário João, à época da Agricultura, esse que vai estar aqui com você, ele nos pediu que viajássemos até o centro-oeste da Bahia, para poder, o oeste da Bahia, para poder a gente avaliar a implantação de cacau naquela região. Eles têm um trabalho lá muito interessante, muito tecnificado, diferente da nossa aqui. Não é... Eu vou aproveitar também esse momento para tocar no outro assunto. Não é que o produto de lá seja melhor nem pior do que o de cá. São dois trabalhos completamente diferentes. O cacau aqui na região ele é produzido na cabruca. O cacau lá é produzido a pleno sol. Tem uma tecnologia rigorosa. Mas cada um com sua característica e cada um com sua margem de lucro distinta. A gente não tem que comparar se o cacau de lá é melhor do que o cacau daqui, nem que é melhor do Pará do que o cacau daqui. A gente tem que defender o cacau do Brasil, porque aqui no país onde ele é produzido, ele deve ser visto como uma possibilidade de um produto para exportação ou para consumo mesmo. Então, nessa época, nós fomos lá com o secretário João e fizemos, naquela época, ele pediu que a gente fizesse uma transmissão dessa informação que a Edivar também tanto defende, que é do tratar o cacau como alimento. E nós fizemos essa colocação dentro da IBA, né, que é a Associação dos Agricultores Irrigantes da Bahia, é uma entidade muito forte lá no Oeste, e implantou o cacau a partir também de um trabalho de um ipiauense, que é Antelmo, que hoje mora lá, e era secretário da Agricultura em Riachão das Neves. Isso cresceu muito na região do Oeste e está se implantando áreas muito grandes de produção de cacau. Acho que quem não conheceu ainda vale a pena visitar. Nós vamos um dia com a TVI lá fazer uma cobertura disso, e eles realizam desde o ano passado um evento chamado Cacauicultura 4.0. Esse é o segundo evento e eles nos convidaram para que a gente fosse até lá também fazer uma fala nessa direção, Barbosa, do cacau, nessa perspectiva de um produto para alimentação humana, né, que é uma coisa que a gente vem defendendo aí já há algum tempo, eu e a Edivar e a turma da PROC, para que a gente dê uma divulgação nisso para o mundo inteiro. E eles também adotaram essa ideia e nós estamos indo para lá agora dia 23 e 24 para participar desse evento Cacauicultura 4.0, onde se trata sobre o cultivo de cacau e seus aspectos
lá na região do Oeste, na cidade de Barreiras. Barbosa, eu acompanho há mais de 10 anos, né? Eu fiz parte do grupo de expansão da cacauicultura na CEPLAC. Então, no início dos trabalhos de implantação lá de Barreiras, o nosso amigo Anselmo, ele era Antelmo, ele era secretário de Agricultura. Aí fez um convite oficial à CEPLAC e na CEPLAC eu fui junto a esse grupo de expansão fazer o estudo de viabilidade técnica para lá, né? Então nunca faltou o suporte também da CEPLAC, né, para passar toda a sua tecnologia para lá, para o Oeste, entendeu? Eu acho que o nosso pensamento é de que o Oeste ele vai ser um grande parceiro nosso, né, para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Nós estamos passando muitas das tecnologias para ele. Todos os cultivares de lá são cultivares oriundos daqui. Claro que eles devem estar buscando também alguns de fora, né, como a gente está trazendo agora material, né, do Equador para se testar, né, a postura dela aqui dentro do nosso ambiente, porque são materiais resistente à monilíase. Eles devem estar também trazendo material lá para poder incorporar, para ver como é que é um agrossistema completamente diferente do nosso aqui, né? Então, não é só o nosso, mas ele também contou com todo o apoio da CEPLAC. Né? Além dessa área do oeste da Bahia, Edivar também participou desse grupo junto da CEPLAC, na implantação também de cacau em outra área não tradicional, que é na Chapada Diamantina. Isso que eu ia perguntar para ele agora, inclusive, né? Porque a gente não conhece terra, né? O agrônomo é que sabe o potencial da terra, né? Mas a gente ouve falar, né, pela característica do solo de lá, da vegetação de lá, que seria uma terra não muito propícia, né, para a agricultura, mas a gente já viu que o café fez sucesso lá na Chapada, né? E o senhor implantou lá o cacau. Como foi isso? Como é que aconteceu isso? Olha, nós encontramos uma área já implantada por esse grupo de expansão lá dentro da Chapada, né? Eu não estou me lembrando bem o nome do município, né? E entendemos que ali estava tendo um comportamento de excelência. Era um cacau já com média de 5 anos de idade, com bom comportamento. E aí nós entendemos de trazer até cá o semiárido mesmo, que é já na margem do Paraguaçu, bem próximo ali de Milagres, na cidade de Iaçu. Aí começamos a implantar ali uma área de... Hoje nós temos 25 hectares com um comportamento excelente. Claro que o cacau é 100% irrigado, né? Iniciamos com uma irrigação de gotejamento e depois substituímos, né, por microespessores, mas vem com uma produtividade de excelência. Hoje nós temos cacau com 5 anos, indo já para o 6º ano, com produtividade de acima de 100 arrobas, né, em 20 hectares. Né, que já está com a variação ainda de idade, mas temos colhido bem próximo de 2.000 arrobas de cacau. Então a gente está muito contente com o desenvolvimento. Todas essas variedades plantadas lá são variedades aprovadas aqui pela CEPLAC, né? Bacana. E liberada. E Barreiras também, né? Que historicamente era um solo que antigamente, eu falo antigamente, 40, 50 anos atrás, ninguém queria, né? E depois apareceram os gaúchos lá e catarinenses, compraram aquelas terras baratas. Hoje o maior produtor de soja, né, aqui. E agora o cacau também chegando lá, né? O cacau está tendo um perfil muito bom, mesmo porque eles têm um bom poder econômico para buscar todos os recursos, né? Eles trazem não só a tecnologia nossa aqui, mas eles vão a outros horizontes, eles vão a São Paulo, né, junto com
o pessoal lá da laranja, né, eles trazem tecnologias de lá, se adequam ali. Inclusive, né, então, numa terra plana fica até fácil mecanizar, né? Como é que chama? Agora encarece, A né? capina, a roçagem, inclusive a colheita O também, custo né? encarece por causa da irrigação, o custo é maior, né? eles têm água com abundância mesmo, né? Tem muita água lá na região, então não falta água lá para irrigação. Certo. Né? Então, isso é o que favorece muito a eles, né? Aumenta os custos, claro, mas eles têm água à vontade lá, né? Para irrigar qualquer tipo de cultura. Então, essa coisa daí é só complementos para poder... Complementa, né? Tende a crescer muito, né? Pelo que vocês conhecem lá, de Barreiras. Eu acho que a área de cacau lá tende a crescer bastante, né? Tende a crescer bastante. É preciso, né, a gente estar acompanhando essa parte de tecnologia, né? Porque uma região dessa, com certeza, vai aparecer novas pragas, doenças. É preciso a gente estar atento para ter também, né, as suas pesquisas. É preciso estar lá as universidades, né, os centros de pesquisa tem que estar lá próximo, né, porque... O senhor falou há pouco aí da Manila, né? Monilíase. Manilíase, né? Monilíase, né? O nome. É um fungo também, né? É parecido à vassoura de bruxa. Pior. É pior? É esse que está correndo o risco de vir da África, né? Não. Esse é o Pode falar, não. Esse fungo, ele está aqui na América Latina, em alguns países aqui da América Latina, e já se identificou alguns... em 2 pontos já. 2 pontos de contaminado na Amazônia. E a gente tem receio de que ele chegue até aqui, tem que ter cuidado. porque ele é endêmico nessa região, ele já tem uma convivência lá, e a gente não tem convivência com ele aqui. As doenças, elas chegam, elas existem e elas chegam, né? Assim como chegou a vassoura, vai chegar a monilíase, a gente tem que estar preparado, mas vai chegar novas doenças, né? Vai chegar e a gente vive em busca do fortalecimento da nossa instituição CEPLAC, porque nós precisamos estar preparados para isso. Com certeza. Eu acho também, Edivar, que em relação ao Cacau do Oeste, uma coisa que penso ser importante, a gente conversou com eles também sobre isso lá, é que além deles terem um cacau com alta produtividade, que essa expectativa da adubação, a irrigação e tecnificação mais intensa, a mecanização, como você citou, a expectativa é que tenha áreas de alta produtividade. Mas um aspecto que a gente tem que também voltar, a gente comentou com eles lá, é de valorização do produto cacau, porque a gente deve ter alta produtividade daquilo que tem muito valor. A gente não pode ter uma alta produtividade daquilo que não vale nada, porque isso põe a atividade em muito risco. Então nós temos que, paralelo à alta produtividade, valorizar também aquilo que se produz. Se eu fabrico sapato de má qualidade e eu aumento, em vez de 2 sapatos por dia, aumento para 50, eu vou continuar com a produção ruim, porque eu vou ter um produto que não tem valor no mercado. A gente precisa valorizar esse produto dentro dessa perspectiva de tudo que a gente já comentou aqui. Valorizar o produto, daí você aumenta também essa produtividade sobre aquilo que vale muito. E não aumentar a produtividade de alguma coisa que não é reconhecido um valor real que tem. Não é somente em cima do marketing, em cima de uma propaganda, porque ele tem um valor de fato. Por refletor, ou foco em cima desse valor que ele tem. Exatamente. Uma das coisas que nós estamos conscientes é de que o nosso cacau ele vai ter sempre, né, um terroir diferenciado, né? O cacau da Bahia ele vai ser sempre importante para o mundo inteiro, porque ele tem um sabor diferenciado, ele não vai concorrer com esse cacau, né? Nós temos essa conscientização e é preciso que a gente não fique preocupado com isso, aumentando o cacau da outra região, não, e também o consumo de cacau, né, no universo vem tendo muito crescente. Cresce muito. E quando o Oriente resolver, né, entender que esse alimento é um alimento, né, tão importante, né, e tão
e um alimento completo, né, para que eles se possam usar. Vai faltar cacau no mundo inteiro, né? É verdade. Bom, falando agora, né, em termos justamente do que o Dr. Valnei acabou de falar, né? Mas para a gente trabalhar isso, Dr. Valnei, essa questão, o senhor falou aí que não no marketing só, claro, o marketing por si só, ele só funciona também se o conteúdo tivesse a história, né, tivesse valor já agregado. Então, mas como trabalhar isso, né, a partir de agora, para que isso comece a ganhar, né, corpo numa corrente positiva em relação ao cacau e as pessoas comecem a comentar: ah, isso é bom para a saúde, o cacau é bom para a saúde. Não o chocolate com leite e açúcar, mas o chocolate do verdadeiro cacau. Chocolate de cacau, né, intenso ou médio intenso. Então, como é que vocês pensam em fazer isso? Eu falo em relação à mídia, o marketing, assim, porque a gente sabe que tem muito marketing que é feito em cima de uma fantasia. Eu vou citar um exemplo, não tenho receio de falar. Se fazia uma propaganda de um cigarro e se falava, o sucesso. Como se fumar aquele cigarro lhe levasse a um sucesso. Isso é uma mentira. Enganosa, isso é uma mentira. Então não é o marketing, eu falo o marketing em relação a isso. Não é o marketing só pelo marketing para você vender mais e valorizar seu produto por um marketing. Mas fazer um marketing do valor real que esse produto tem. Então eu acho que isso tem que ser construído, Barbosa, de uma forma ampla. Isso tem que ser construído dentro de políticas públicas. Isso tem que ser construído dentro dos meios de comunicação, dentro das escolas. As crianças têm que aprender sobre isso, porque não é a cultura nossa, né? Quando você fala em cacau, você não pensa no alimento. Eu já ouvi um técnico muito bem qualificado, dentro de um momento, um seminário, ele falar assim: olha, você tem cacau na sua fazenda, mas eu acho também que você deve plantar fruta, porque quando você não estiver colhendo cacau, você colhe a fruta para manter a renda de sua propriedade. Aí eu parei assim: então o cacau não é uma fruta? Então, além de plantar o cacau, você planta também fruta. E é para quando não tiver o cacau, você vender a fruta. Seria outro tipo de fruta, né? Plante outras frutas, mas não, repare como a gente está. O inconsciente da gente, o inconsciente está tão comprometido que você sequer, mesmo sendo um profissional muito bem qualificado, tem essa percepção de que aquilo é uma fruta, ali é uma fruta. Mesmo nós fomos criados aqui. Eu estou falando de nós que estamos aqui embaixo das roças de cacau. Pega uma fruta ali, uma banana. O cacau também é uma fruta. E você não fala, pega aquela fruta ali, você fala, pega o cacau. Se for banana, pega essa fruta aí. Então a gente precisa retomar isso como uma cultura nossa, não é? A gente precisa refazer isso. E os meios de comunicação, não tenho dúvida que eles são fundamentais nesse trabalho. Isso tem que ser dito em todos os eventos. Que se falar de cacau, não pode se falar só de produtividade, de adubação. Não é que isso não seja importante, isso é fundamental, que vai aumentar sua capacidade de produzir esse elemento cacau. Mas a gente tem que falar também nesse momento sobre o valor que ele tem. Senão, o valor nutritivo também, não? O valor para consumo humano é bárbaro. O cacau é bárbaro para consumir, para o ser humano consumir. E o doutor tem autoridade para falar disso aí, porque está nas duas faces, né? Na parte médica e na parte de produtor. A gente quer levar para Barreiras agora, lá no Cacauicultura 4.0, um trabalho mais técnico, falando sobre isso, e detalhar um pouquinho mais aspecto técnico mesmo, por que que isso é bom no organismo, onde é que ele é bom no organismo, de que forma que ele é bom mesmo. É uma coisa que acho que no momento de um seminário técnico, acho que isso cabe. Mesmo tendo produtores na plateia, eu vou tentar fazer isso de uma forma lúdica, de uma forma que as pessoas possam captar isso com facilidade, fixar na cabeça também com facilidade, para que a gente vá inserindo isso na nossa cultura. Se não for verdade também, que alguém se levante e diga: olha, esse caminho não pode traçar, porque cacau não é isso tudo, não. Se houver, vamos sentar e vamos, né, mas achar o chocolate ele é interessante. Inclusive, a gente fez uma campanha aqui uma vez, uma iniciativa até de um radialista saudoso, né, que tinha aqui, Vili Modesto, que ele dizia: não tome café aqui na nossa região, vamos tomar chocolate, toda sala, toda repartição, ao invés de servir cafezinho, vamos servir o chocolate, porque a nossa terra é do cacau, né? A gente faz eventos do cacau e no momento dos intervalos ali,
A gente Serve um cafezinho. Não, faz coffee break. Coffee break. Coffee break. Você está falando sobre chocolate. Mas uma parada Tem um break, produto fantástico que é o cacau, que é o chocolate. E o chocolate que é o break. bolo de chocolate, não sei o que lá de chocolate, que é tão saudável. A gente faz coffee break. Coffee break. Pois é. Lá na Cacauicultura 0.0 é o Choco Break, que é o que a gente implanta aqui também no festival. Bacana. O chocolate é um Choco Break. A gente faz uma mesa e você só serve produtos que de tenham cacau. chocolate, seja lá o que for. É um beiju, tem que ter chocolate. É bolo, tem que ter chocolate. É bolacha, tem que ter chocolate. Chocolate quente, Chocolate quente, chocolate gelado. Pode até ter o suco da fruta, não sei o também quê. do cacau. Mas não pode ser. A gente está falando break. de cacau, está tratando de chocolate, faz coffee consumir break. outra cultura. Bom, Nada mas, contra o café, né? Nada. Eu quero dizer que a gente vem fazendo assim um esforço muito grande. Quando eu faço, estou sempre me referindo à nossa associação, né, para cumprir os nossos objetivos. E a gente tem aberto as nossas propriedades, né, para que o pessoal possa perceber isso, né. Recentemente, aliás, nós já temos algum tempo fazendo alguns dias de campo, né, organizando com o apoio desses produtores e dessas pessoas que moram lá no Médio Rio das Contas, mostrando, né, detalhadamente, né, as mudanças dentro da cacauicultura moderna, o que é que nós estamos mudando, como fazer o nosso chocolate. Temos já, tanto na fazenda de Valnei, na minha, temos da PROC, temos mais ou menos 4, né? Tem quatro produtores que já têm a sua fábrica, e nós estamos abrindo, né? Com muito esforço, porque nós não temos apoio de recurso financeiro, mas abrimos a nossa e construímos dentro dessa metodologia, né, uma oportunidade para que o produtor possa perceber que nós temos essa condição de fazer o chocolate, e fazer o bom chocolate. Bacana. Né? Já vendemos, né, já temos uma clientela já boa. temos já temos um bom acréscimo de renda. Né? As fazendas estão com uma baixa produtividade e a gente precisa muito de aumentar a renda desse pouco que a gente está produzindo. Então, e a gente sabe que nós não conseguimos fazer 100% do nosso cacau chocolate. Né? Para fazer o chocolate bom e de qualidade é só um percentual. Né? Nós, para tirarmos, por exemplo, apenas a parte boa, a manteiga, poderíamos usar até esse cacau ruim, mas a gente só apenas o cacau tipo 1, cacau de boa qualidade, é que a gente usa para fazer o chocolate. Né? Vocês têm uma estratégia, assim, enquanto associação, né, para fazer essa divulgação, aumentar as vendas do produto já produzido? Como é que funciona? A gente vem, por enquanto, Barbosa, procurando estruturar a base. Porque eu acho que quando você vai para o mercado, vai buscar mercado, se você leva um produto que tem essa qualidade toda, que se propaga, é possível que esse produto alcance, né, amplitude de mercado. E para isso é preciso ter uma base de produção para atender essa demanda. Então a gente vem estruturando, como a Edvar falou, dentro da associação, da PROC, dentro do Sindicato Rural em Piauí, junto com outros atores também lá do território, da região da gente, para que nós tenhamos secretários de agricultura de vários municípios de lá da região, para que a gente possa ter produtores com esse cacau que a Edvar se referiu, um cacau de boa qualidade, um cacau selecionado. É preciso ter frutos no mesmo grau de maturação. Tem uma série de rigores que você tem que atender para você ter esse produto. Então a gente tem que estruturar melhor essa base, aumentar essa oferta, para depois disso mas mesmo assim a gente vem procurando o mercado, vem procurando inserir essa quantidade pequena que você tem que ir para o mercado de qualquer forma. Não é o que sustenta ainda uma fazenda, mas ela já dá um bom suporte hoje a quem produz. Bacana.
Quero agradecer mais uma vez a participação de vocês dois aqui no programa, né? O espaço está sempre aberto aqui, porque eu sempre digo aqui, né? Que a TVI não é uma mera televisão, né? Ela é um portal de debates, discussões e um veículo que quer contribuir para o desenvolvimento da região, né? E da Bahia. Então, a gente quer ser parte transformadora desses movimentos e contribuir com todas as culturas. E a do cacau, sem dúvida alguma, é a mais importante aqui, até porque o cacau, para muita gente que não sabe, o cacau por muitos anos sustentou a Bahia. Né? O PIB baiano era basicamente do cacau, não é isso, doutor? Exatamente. A gente também lhe agradece muito pelo espaço e pela sensibilidade, né? Em perceber dentro do universo onde você vive a importância que tem essa cultura no seu meio, no meio onde está inserido a TV. E em relação à importação, eu vou fazer uma anotação que eu acho pertinente, Barbosa, que eu não falei por lápis, que é assim, existe hoje um conflito forte entre produtores, de certa forma, e a indústria. Né? É isso que se trabalhou aqui num evento, um manifesto público em praça pública que houve em Ilhéus. Então, sobre isso, eu queria dizer também, deixar registrado, assim, que a gente tem que ter um pouco de paciência, porque são dois lados que não dialogaram durante esses 300 anos de cultura do cacau. Produtor e beneficiador de amêndoa não dialogavam, cada um estava em sua comodidade, no seu espaço. E toda vez que você encontra essa outra espécie, que é o produtor ou a indústria, é natural, por falta de entendimento, e se estabeleça um atrito. Mas eu acho que esse atrito, ele não é o adequado, mas ele tem sido necessário também para se desenvolver um entendimento entre quem produz e quem compra cacau. Um depende do outro, e eu sei que nós vamos ter embate aí durante esses tempos, mas temos que ter. Eu falo tanto para o produtor quanto para a indústria. E nós precisamos ter compreensão sobre os outros, uns com os outros, para que a gente consiga avançar nessa discussão. Sei que vai haver perdas de um lado ou de outro, no sentido de remuneração, mas a gente tem que adequar melhor essa relação. Ok. Obrigado. Bom, eu agradeço aí essa oportunidade. Eu tenho certeza que a PROC vai ficar lá à disposição, né, de vocês. A gente sabe da importância que vocês têm dentro desse nosso propósito. E estamos aí, estamos às ordens. Né? Ok. Bom, gente, esse é mais um dos programas dos milhares e vários que vamos sempre fazer aqui na TVI, já estamos fazendo há algum tempo, né? Já ouvimos aqui a indústria, já ouvimos a Associação Nacional, vamos ouvir sempre, vamos falar sempre, porque, como eu disse, o cacau é muito importante para todos nós e para a Bahia e para o Brasil. Obrigado aí a vocês, né, por terem vindo e volte sempre aqui. Teremos aí, né, muita coisa para a gente tratar aí futuramente, inclusive destacando mais essa agricultura baiana, né, que está cada vez mais diversificada também e ampliando. Até o próximo chocolate. Tá certo. Bom, eu vou prometer também trazer os meus chocolates na próxima. Bom. Eu estava com a consulta, né? E não tinha certeza de ficar devendo para a próxima. Ok. Tá certo. Bom, Toné, então a gente conversou aí, né, com o Valnei, Dr. Valnei, né, e também o Edivar, né, que são figuras importantes aí na nossa cacauicultura baiana. Para ver também que o cacau como alimento, a importância do cacau como alimento. Ele destacou isso bem aqui, né? E a gente vai ter a oportunidade de falar muito mais lá na frente sobre isso, tá certo? Então pronto. Obrigado, agradecer a você. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o ex-secretário, né, de Agricultura da Bahia, João Carlos, cientista político, né? Está aqui já, daqui a pouquinho vai bater um papo com a gente. E o representante da Secretaria de Agricultura aqui do município também, que é o Pedro Jerônimo. Então, né, enquanto isso eu queria comentar com você a questão dos combustíveis, né? Nós tivemos aí a retirada por parte do Haddad contra a vontade da Gleice Hoffmann, presidente do PT, né? Mas ela faz a linha política, né? Pois é, mas ela não queria que tirasse esse subsídio aliás,
tirasse essa isenção do imposto, né, da gasolina. É o PIS/COFINS. E a CID, né? Porque isso vai aumentar muito a gasolina e pode gerar uma crise Já econômica. aumentou. Não, E isso agora vai aumentar mais. R$ 5,99, Mas vai aumentar mais ainda, porque ontem os postos ainda estavam em dúvida ali, fazendo os cálculos, né? Porque a Petrobras fez uma estratégia para amenizar essa subida. Ela baixou o preço dela um pouco, alguns centavos. Eu quero que alguém me explique. Mas agora, daqui a 4 dias... A Petrobras abaixa e o Haddad aumenta? Ela baixou o preço em função dos preços. Porque o Brasil, Tonel, segundo o próprio presidente Lula e o Haddad, o Brasil está cobrando um combustível mais caro que o preço internacional. Então, tem uma gordura no preço da Petrobras, né? Como tinha que voltar esses impostos para retornar 30 bilhões de reais aos cofres públicos anualmente, aí a Petrobras baixou um pouco o preço dela para que esses centavos a mais no preço da combustível não impactasse tanto. Então, por exemplo, era para ir para R$ 7,00 o preço do litro, foi para R$ 6,00 aqui na Bahia, R$ 6,10, depende do posto e depende da cidade e do cartel, né? Que aqui em Itabuna parece que a gente tem um cartel. Aqui já está 6. R$ 6,00. Mas daqui a alguns dias a Petrobras volta a subir e vai para 7. Aí vai para 6,50 por aí. E a Bahia, né, bom que se diga, eu falei ontem aqui, você não estava, nós falávamos aqui ontem, a Bahia é a que pratica o preço mais alto do petróleo em função da privatização, que aí foi um ato infeliz do governo passado, de privatizar a refinaria Landulfo Alves. Então, como a Bahia é privatizada, a refinaria bota o preço que ela quer. Inclusive, não se aumentou o imposto do gás de cozinha, mas a Bahia foi o único estado do Brasil a aumentar o gás de cozinha. Mas vai aumentar R$ 3,00. Já aumentou hoje, aumentou R$ 3,00. Mas aí foi na Bahia, não foi no Brasil, entendeu? A Bahia aumentou. No Brasil não aumentou o gás de cozinha. Tem lugares que o bujão de gás de 13 quilos, ele está custando para o consumidor final... 120. Não, tem muitos estados por aí que é 99, R$ 100. Aqui é 120. Aqui era 104. Se for no cartão, aumenta. Agora tá mais caro. Agora vai para R$ 130 na Bahia. Na Bahia, no resto do Brasil vai se continuar praticando um preço mais barato. Eu quero que eles aumentem o diesel. Não, mas o diesel não vai aumentar, não. Eu tô sendo que eles aumentaram, sua gasolina está nossa. Mas o diesel não pode... Agora me explique por que na cidade litorânea, pelo menos na Bahia, o preço da gasolina é mais caro. Em Ilhéus, em Porto Seguro, em Itacaré, os preços são outros. Por quê? Porto Seguro é um preço, em Eunápolis já é outro. Tem isso assim, eu não vou abastecer em Eunápolis que é mais barato. Por quê? Vou abastecer em Itabuna que é mais barato que Ilhéus. Eu não entendo por que a cidade litorânea tem um preço diferenciado. É mais alto. Inclusive eu não vou comentar esse assunto, né, porque não é da minha área, mas ontem nós tivemos aqui o comentarista geopolítico aqui da TVI, o Roberto José, ele comentou isso. Agora, o mais grave não é nem o litoral, porque o litoral busca o combustível aqui, a distribuidora é Itabuna. O mais indecente é Itabuna ter uma distribuidora e cobrar mais caro do que as cidades que vêm buscar aqui. Porto Seguro vem buscar aqui, Ilhéus vem buscar aqui, Canavieira vem buscar aqui, Itacaré vem buscar aqui, todas essas cidades ao entorno, se não me engano, Ipiaúji, que é, né? E aqui se cobra mais caro do que nas outras cidades que vem buscar aqui. Inclusive, ele citou um exemplo ontem aqui de Teolândia, que busca... aqui é distribuição. Aqui é a distribuidora da Petrobras, a Petro está aqui. Né? Então, aqui custa hoje R$ 6,00 e em uma cidade como Teolândia vai custar aí 30, 40 centavos menos que Itabuna. Isso que não dá para se explicar, porque tem um custo do caminhão sair de lá para vir buscar o combustível aqui e eles conseguem vender mais barato que aqui. Então, aqui realmente tem um cartel que precisa ser visto, né? E parece que o Ministério Público tem medo de mexer nisso, não sei. Porque nunca mexeu. Esse cartel funciona, é forte, viu? Funciona muito bem, né? Muito bem. Inclusive já houve caso aqui de um... É muito mal para o consumidor. Teve um caso aqui de um posto que chegou aqui na cidade e fez uma promoção e o gerente sofreu ameaças de morte, inclusive. Esse posto hoje se encontra até fechado aqui na saída para Ilhéus, né? Então, infelizmente... acontece isso aí. Eles estão dizendo que vai afetar só a classe média. Como só a classe média? E o bujão de gás da classe média precisa do gás para ligar, para fazer a comida, para comer. Então não é só para a classe média, gente. Vai atingir todo mundo. Todo mundo. Esse carro de aplicativo, táxi, tudo. Todo mundo vai ter. O pessoal que faz entregas, essas motos todas. Pessoal, esses aplicativos de entrega de fast food, tudo vai ser afetado.
Então não diga que é só a classe média, todo mundo vai ser afetado. Não, todos vão. E eu não sei como o Haddad comprou a ideia do presidente do Banco Central de que ele fazendo isso vai baixar os juros. Como vai baixar os juros se você tem ameaça de uma inflação? O Banco Central não pode baixar os juros. A inflação está batendo na porta, Barbosa. Bom, mas vamos agora, Toné, ver uma matéria importante, porque a grande problema na Bahia é a regulação, né? E o governo do estado está investindo aí 116 milhões para melhorar essa questão na Bahia. Vamos ver. O governo da Bahia passa a investir a partir de agora 116 milhões de reais por ano para acelerar o sistema estadual de regulação de pacientes. A principal ação é o programa de cofinanciamento estadual na atenção especializada às pessoas com doença renal crônica, lançado pelo governador Jerônimo Rodrigues, com a presença da secretária da Saúde, Roberta Santana. O investimento vai ser direcionado a parcerias com as clínicas de hemodiálise e também ao transporte de pacientes, a contratação de médicos para a regulação e na ampliação do serviço de oxigenoterapia domiciliar. Naqueles lugares que nós não temos um serviço de imediato, localizar quais são as prestadoras, as clínicas, os hospitais que realizam isso e credenciarmos, tá? É claro que essa outra opção é de prestar o serviço em domicílio, tá? A política da Secretaria é justamente de garantir que esses serviços possam ser realizados, mas nesse caso aí não é só a diálise não, é para outros serviços que a gente tem que fazer, o que a gente chama de home care, para que dentro de casa as pessoas possam ser tratadas com responsabilidade. O investimento tem reflexo imediato na liberação de 132 leitos hospitalares para que a Central Estadual de Regulação possa utilizá-los. A gente fortaleceu a parte de transporte, de terapia intensiva, que auxilia no transporte dos pacientes, aumentando o giro-leito dentro das unidades hospitalares, o que tem uma maior oferta de leito. E também temos ações na linha de transporte, na linha de aumento dos médicos reguladores, uma quantidade maior de médicos reguladores, onde a gente pode aumentar o número de médicos que estão avaliando o ingresso de pacientes que entram na tela da regulação. José Vasconcelos precisou fazer o transplante de rim. Ele reconhece a importância do investimento. O paciente que está precisando desse serviço é justamente a maneira que os hospitais e as clínicas vão ter condições para poder atender essa necessidade. Foi a boa hora. E eu estou feliz com isso. Eu acho que todos os pacientes renais hoje vão dormir tranquilo. Olha, gente, isso é de fundamental importância, né? A saúde vinha pedindo isso há muito tempo e que bom que essa sensibilidade aí do governo do Jerônimo, né, veio atender essa demanda reprimida aí, porque o Brasil, Toné, é um dos poucos países, aliás, eu não sei quantos países no mundo fazem esse tipo de saúde, praticam esse tipo de saúde que o Brasil pratica. O sistema de saúde, SUS, não muito tem não. Pouco. Se a gente for atende mal, atende, mas tem. Mas é fundamental. Quando funciona, é bom que funciona. Funciona e ajuda muito, Toné. Você imagina nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, em qualquer outro país da Europa ali, você tem uma dor de barriga, você tem que pagar. Você não entra no hospital de forma sem fazer o calção, né? Então, aqui, e essa regulação, Barbosa, demora. Às vezes você vai marcar uma consulta, precisa de um exame, para 30 dias, aí fica difícil. Como ele falou ali, o governador. Apressar. Tem que ter pressa, porque saúde, doença tem pressa. Esse governo tem deixado um legado bacana na saúde aqui, né? Falar aqui um pouco da policlínica, né? Eu tive a policlínica regional. Eu tive a oportunidade de levar uma pessoa lá para ser atendido, Toné. Hora marcada, não fica na fila. Os equipamentos novos, modernos, tudo funciona direitinho. Primeiro mundo. É como se você... Aliás, é melhor do que uma clínica particular, porque eu já fui em clínica particular e passo um ataque. E a multiplicidade de exames que tem lá são muitos exames. Muito. Então, realmente, o que foi dito aqui até na segunda-feira pelo prefeito de Quaraci, né? É importante quando existe um projeto de governo e não uma mudança de governo, sempre porque quando se muda e entra um opositor, não quer fazer o que estava lá, não quer continuar. Então, essa continuidade é importante para que haja essa melhora, né? Significativa em todos os setores, na educação, na saúde. Isso é muito importante. E no transporte, né? Olha a Bahia agora como está de metrô, né? Tem que melhorar o transporte aqui, né? Aí já é uma questão municipal, né?
Isso é um problema que a gente vai mexer depois, porque é uma casa de marimbondo, viu, Toné? Eu estou aqui com o João Carlos, ele foi secretário de Agricultura do Estado da Bahia, é um cientista político, né? Já esteve aqui participando de programas com a gente, foi um prazer enorme quando ele esteve aqui. Faz parte do PSB, que é o partido aí da Lídice da Mata, e estou também com o representante da Secretaria de Agricultura aqui do município, veio representando aqui o secretário Moacir Lima, que está viajando, que é o Pedro Jerônimo, né, Pedro? Então eu queria cumprimentar vocês, começar pelo João. Bom dia, João, obrigado por ter vindo aqui. Bom dia, uma satisfação muito grande retornar aqui, sobretudo porque é um espaço extremamente democrático, isso é muito importante. Com certeza. Pedro, bom dia, obrigado. Bom dia a todos, agradeço o convite, estou aqui representando a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município, em nome do Moacir Smith Lima, em nome do prefeito Augusto Castro. Ok. Bom, eu queria aproveitar, hoje o programa está dedicado a essa área, né, da agricultura, que é uma área importante, né? Afinal de contas, todos os alimentos que a gente consome, né, se não for a agricultura, não existiria, né? E a agricultura a Bahia é um estado muito grande, né? E a agricultura aqui é muito importante. Então a gente vai falar aqui um pouquinho de cada coisa, inclusive do cacau, vai dar sequência ao papo que a gente já estava aqui antes. Mas eu queria começar com o João Carlos, que é uma curiosidade que eu tenho, João Carlos, que essas informações às vezes não chegam para a gente da imprensa e a gente não tem como passar ao público, né? A Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, você que foi secretário, qual a importância dela na agricultura geral, não só para a agricultura familiar, porque a gente sabe que vocês dão um apoio muito bom, muito importante à agricultura pequena, à agricultura familiar. Mas para a agricultura como um todo no estado da Bahia, como é que funciona a secretaria? Existe o apoio, por exemplo, para o cacau e para outras culturas, independente de ser familiar ou não? Sim, a Bahia, desde o primeiro governo Wagner, que ela desenvolveu a Secretaria de Desenvolvimento Rural. Essa trata basicamente da agricultura familiar, que hoje está sendo comandada pelo ex-deputado Osni, né? E a Secretaria da Agricultura, que lida com o médio e o grande produtor. E desenvolve o trabalho nos diversos biomas, né, do Estado. O Estado muito rico. E a base econômica do estado da Bahia é a agricultura. Né? Nós temos aí, por exemplo, a soja como primeira base econômica. Aquela região de Barreiras hoje é uma região que produz soja, algodão e milho, né? Com uma produtividade assim que é referência nacional, a produtividade que é referência nacional. Certo. Nós temos aqui o bioma Mata Atlântica, extremamente importante, sobretudo para a produção de cacau, né, e preservação ambiental. Né. Nós temos o bioma Caatinga, também muito importante. A pauta, por exemplo, de exportação da região norte, ali, Juazeiro, a fruticultura, sobretudo a manga, a uva. O extremo sul da Bahia, com a pecuária, um pouco de cacau, mas com a celulose, que é a segunda base econômica da Bahia. Para você ter uma ideia, o cacau, com toda a crise, é a quinto exportador. É o quinto produto da base econômica da agricultura baiana. Portanto, é um desafio muito grande. Ele só pede para a soja, o milho e algodão, né? Bacana. Por exemplo, o café hoje deve ser o sexto. E o cacau vem ano a ano na pós-vassoura, aumentando a produção e a produtividade. Portanto, como eu disse, a agricultura é a base econômica hoje do estado da Bahia. Você que foi secretário recentemente, né? A questão da uva ali no Vale do São Francisco, Petrolina produz mais ou Juazeiro produz mais? Porque a gente não sabe muito bem ali. Existe essa controvérsia. E argumentam até que muitas notas fiscais de uva produzida no município de Juazeiro é tirado por Petrolina, por Pernambuco. Mas segundo os produtores ali da região, se você somar Juazeiro, Casa Nova e outros municípios, a produção é maior
do que Petrolina. Agora, realmente é uma referência, aquele polo de fruticultura, sobretudo a manga e a uva, né? E eles hoje exportam mais de 80% do que é produzido. Pra você ter uma ideia, 1 hectare de uva gera em torno de 6 empregos. 1 hectare só. 1 hectare de uva. Rapaz. Aquele mercado popular, o mercado ali de Juazeiro, é o 3º maior mercado do Brasil, só perde para São Paulo e Minas Gerais. É mesmo, eu não sabia disso. E gera 2.000 empregos. Rapaz, importantíssimo. Importantíssimo. Então a agricultura realmente é uma base muito importante para a economia do Estado. Ok. Bom, eu vou voltar já a esse tema com você, mas puxando para o cacau, já, porque a gente, né, quer saber como é que o governo do Estado participa dessa luta aí dos produtores. Jerônimo, você que está representando hoje aqui o Moacir, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da Secretaria Municipal, né? Porque quando a gente fala Secretaria de Agricultura em Itabuna, muita gente fica sem entender, mas Itabuna é mais urbano do que rural, o que é que Itabuna produz, né? Então, fala um pouco da atuação de vocês. Falando um pouco sobre isso, essa questão, para a gente desmistificar, né, esse conceito de que Itabuna é apenas a área urbana. Né? A Secretaria de Agricultura, ela tem prioridades em fazer o atendimento realmente ao agricultor familiar, desmistificando que o agricultor familiar ele seja talvez pequeno, porque a gente sabe que áreas até de 80 hectares, o agricultor ele pode ser enquadrado como agricultor familiar. Certo. Isso envolve outras questões de renda, mas ele ainda pode ser enquadrado como familiar. Dentro disso, a agricultura, a gente atende mais de 16 associações de agricultores familiares aqui do município de Itabuna, e algumas associações elas estão inseridas digamos assim, na borda do município, né? Parte delas fazem divisas com os municípios de Guararema e também com o município de Ilhéus. Se a gente for falar em termos de números, né, nós temos mais de 2.000, 3.000 agricultores familiares aqui na região. Só de declarações de aptidão ao PRONAF que caracterizam o agricultor como familiar, nós temos mais de 1.600 DAPs. Logicamente que boa parte delas estão... O que é DAPs? Declaração de aptidão ao PRONAF. É como se fosse a cédula de identidade do agricultor familiar. Entendi. Logicamente que boa parte delas estão com vencimento, o agricultor perdeu o prazo de renovação, isso já é outro trabalho. Né? Falando em termos de número. E a Secretaria de Agricultura do município, ela procura atender, através de assistência técnica, assim, parte de infraestrutura no campo, a todas essas comunidades. Logicamente, por termos um quadro reduzido, a gente tem que fazer um certo escalonamento para que todos esses agricultores eles sejam atendidos da melhor forma. Certo. Ok. Agora, basicamente, a verba que vocês trabalham com incentivo a esses pequenos produtores vem do governo federal e do governo estadual, né? Ou a prefeitura tem a sua contrapartida? O município, nessa parte de assistência técnica e atendimento, ele tem quase que 100%. 100% da verba municipal. A gente tem alguns projetos via governo federal e muito apoio realmente do governo do estado, né? Então o Carlos está aqui do lado, ele sabe muito bem disso, que sem o apoio, principalmente do governo do estado, seria muito mais difícil para a gente. Mas o município, boa parte de toda a assistência técnica que a gente tem no campo com os agricultores familiares, o recurso é exclusivamente municipal. Certo. Ok. Bom, João, agora vamos entrar nesse assunto aí do cacau, né? Porque outro dia eu estava falando aqui que a gente percebe pouco, né, o apoio governamental, principalmente do estado da Bahia, em relação à nossa cultura aqui, né, que é o cacau. Um exemplo disso, agora a gente tem uma esperança maior, né, porque está um alinhamento aí entre governo estadual e governo federal, então talvez isso funcione mais. Mas na sua época, você pode falar também como secretário, existe alguma preocupação do estado em relação a esse apoio ao produtor de cacau, por exemplo, com o foco da CEPLAC, que não está mais existindo, você que já fez parte até da CEPLAC, não é isso? Eu queria que você falasse um pouco disso. A CEPLAC é ou não é importante para o produtor, na opinião do governo do estado, e o que é que o governo do estado pode fazer para tentar, junto ao governo federal, levantar de novo a CEPLAC? Olha, o cacau, eu diria que ela é uma cultura estratégica. Pra você ter uma ideia,
o cacau gera hoje, com toda a dificuldade que está passando, 200 mil empregos. Né? Eu uso até uma frase do saudoso Valdir Pires, ele chamava civilização do cacau. Então é muito importante. 80% hoje das propriedades do cacau são agricultores familiares. Então a SDR desenvolve um trabalho... 80%? 80%. E o SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, desenvolve um trabalho, sobretudo em convênio com os consórcios. E a Secretaria da Agricultura, nós buscamos dialogar muito com os órgãos creditícios, Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. Porque com a crise da vassoura, grande parte dos agricultores ficaram endividados no banco. Recentemente, houve, parece que uma medida provisória, que houve ocorreu um rebate e muitos produtores quitaram seus financiamentos. Então é fundamental agora retomar essa discussão do crédito para o cacauicultor. Nós estamos numa região de Mata Atlântica, que é um patrimônio fantástico, sobretudo para essa questão do sequestro de carbono. Aí a discussão, mas não pode desmatar. Claro que não pode desmatar. Mas você tem aqui na região o que a gente chama as plantas exóticas. Por exemplo, eritrina. Você tem aí hoje, com a crise, com a baixo investimento nos últimos anos em função da vassoura, você tem área aí que tem mais de 20 eritrinas por hectare. Então você pode tirar determinadas eritrinas, você pode jaqueira, você pode cajazeira. Agora não pode sair por aí desmatando, vamos dizer, sem parâmetros técnicos. Então eu acho que é o grande momento da gente buscar uma discussão de um manejo da cabruca. Aí envolver a CEPLAC, envolver as universidades, os ambientalistas, a Secretaria da Cultura, a Secretaria de Desenvolvimento Rural e definir esse manejo. Porque o excesso de sombra, a planta também não vai produzir. Mas não é sair por aí desmatando a torta e a direita. Então eu acho que esse é um fenômeno. A CEPLAC, eu entendo que é um órgão extremamente importante e estratégico para a economia do cacau. Eu acho que até o governador Jerônimo, pelo fato de ser agrônomo, fica mais fácil transmitir essa mensagem. Agora, a CEPLAC não pode a gente pensar com a estrutura de 40 anos atrás. Tem que ter uma estrutura enxuta, tem que ter uma visão da importância da Mata Atlântica para o meio ambiente. Né? O produtor de cacau que produz na Mata Atlântica, ele precisa ser remunerado pelo sequestro de carbono. Né? Então, você tem... E a região cacaueira, ela não pode ser analisada numa horizontalidade. De Travessão, município de Birapitanga ali, a Camaquã, é cacau Mata Atlântica. Quando você chega em Piauí, você já não tem Mata Atlântica. Tem muito pouco. Talvez aí em torno de 10%. Né? Já é uma produção a pleno sol. Você chega em Gandu, a mesma coisa. No Vale do Jiquiriçá, essa lá é a região, eu sou um pequeno produtor lá é pleno sol. Então você tem que analisar de maneira diferenciada. Né? Mas quando eu fui secretário de Agricultura, eu desmistifiquei uma coisa, uma situação que colocava que o Pará era o primeiro produtor. Eu nunca concordei com isso. Por quê? Porque eu conhecia, trabalhei 19 anos no CEPLAC, conheço toda a região nossa aqui. E, embora tinha dados do IBGE dizendo que o Pará é o primeiro produtor, e nós fizemos uma reunião com o próprio IBGE, com a IPC, que é quem compra o cacau no Brasil. Aí eu fiz uma pergunta à representante do IPC. Vocês compram que quantidade do cacau brasileiro? Eu fiz 95%. Digo que se você compra 95%, você sabe de que estado você compra. Claro. Aí me deram por escrito que a Bahia, em 2021, produziu 129 mil toneladas e o Pará produziu
em torno de 49 toneladas. 71% do cacau hoje produzido no Brasil é da Bahia. Então, a CEPLAC, voltando, a CEPLAC tem um papel fundamental de pesquisa, precisa retomar a extensão, não aquela extensão de 10, 20 anos atrás, eu trabalhei 19 anos de extensão, mas uma extensão hoje, por exemplo, em termos de plataformas, onde o produtor pode acessar, ter todas as informações. Né? Então, eu acho que a CEPLAC tem um papel fundamental na retomada da economia da região do cacau. Inclusive, eu não falei dessa outra atividade sua, você é engenheiro agrônomo também. Sou. Então, além de cientista político, ex-secretário, né, milita na política, mas é também engenheiro agrônomo e militou muito tempo na CEPLAC. Então, tá aí. Outra coisa, João, você como agrônomo, tem como se motivar também esse produtor para aumentar mais a sua produtividade, mesmo sendo o cacaueiro antigo, não tem? Tem sim, eu acho que, por exemplo, a CEPLAC foi criada em 1957. O trabalho fez básico, 60 anos agora. Né? O trabalho básico da CEPLAC foi o quê? Eliminar sombra. Eliminou sombra e entrou com adubação. Aí a produtividade subiu assustadoramente. Hoje, você tem aquela região ali de Gandu, de Piauí, Vale de Criçá, uma produtividade acima de 50 arrobas por hectare. Essa região aqui, a gente precisa construir esse manejo, o agricultor ter crédito para, vamos dizer assim, aplicar as técnicas agrícolas e não tão dura para aumentar a produtividade. Agora a gente precisa construir um manejo a várias mãos. Participação da UESC, da Universidade do Sul da Bahia, da CEPLAC, de todos os segmentos dos cacauicultores, e buscar isso. Porque nós estamos em solos de excelente qualidade, nós estamos na região onde o cacaueiro se adaptou muito bem, os produtores têm aí um conhecimento acumulado, e nós temos aqui as pesquisas da CEPLAC. Então nós temos tudo para fazer isso. Né? Eu acho que a gente, aí nos próximos 5 anos, podemos dar um pulo muito grande na produção e na produtividade. Pronto. Agora, para a gente finalizar essa questão, como é que você vê essa importação do cacau pelas moageiras, né? Porque quando você era secretário não tinha muita polêmica em torno disso, mas isso já acontecia, né? Então, qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, aí a gente tem que analisar os dois segmentos. Né? A primeira coisa, eu acho que na região, e aí eu quero colocar isso assim com muita tranquilidade, a gente precisa aglutinar esforços. A CEPLAC não suporta mais uma divisão, né, de segmentos. Eu acho que a gente precisa, a primeira coisa é pensar o que é que nos une para fortalecer o cacau, a CEPLAC e a região. E aí, essa questão da importação, de um lado, a indústria não pode ficar com espaço ocioso de produção. Né? O segmento industrial é importante, mas o segmento industrial tem que contribuir, deve contribuir para o fortalecimento do segmento produtor. Porque se o produtor não tem retorno, ele vai terminar abandonando as propriedades, não vai ter cacau para industrializar. E não tem por que ele aumentar a produtividade se ele não tem retorno. Pois é. Então esse é um fato. Importante importar se não tem a produção suficiente para a indústria. Agora, precisa importar com muita segurança. Né? A gente não pode correr o mínimo de risco de introduzir uma doença nova de um outro país que está produzindo cacau, Costa do Marfim, onde se importa mais cacau. Então, precisa atender todos os segmentos. Essa instrução normativa que está sendo discutida aí agora, tem um parecer do Ministério que não existe risco. Ao mesmo tempo, eu dialoguei com alguns técnicos, diz que a amostra que foi coletada lá na Costa do Marfim não foi uma amostra com a segurança total que deveria ter. Exatamente. Aí fica um segmento brigando pelo lado, outro segmento defendendo pelo outro. Está na hora de sentar na mesa e buscar uma aglutinação. A amostra
não for suficiente, vamos fazer uma nova amostra de imediato. Buscar outra, Pois é, uma o que amostra maior, precisa né? é Porque isso. diz que lá são mais de 1 milhão de produtores. Pegaram apenas um pequeno produtor. Pois é, precisa essa aglutinação, porque a indústria é importante, os produtores de cacau têm importância estratégica. Sem um, o outro não sobrevive. Não funciona, é isso mesmo. Bom, João, o nosso tempo está acabando. Eu queria já agradecer a sua vinda aqui ao programa. Hoje, especificamente, falamos do cacau, da nossa agricultura, mas eu queria já deixar o convite aqui para você voltar outro dia aqui para a gente falar de políticas públicas, né? Falar o que está acontecendo na Bahia, as perspectivas aí da Bahia com esse novo governo, alinhado agora com o governo federal, que essas oportunidades são raras de acontecer, né? E aconteceu lá atrás com Lula e Dilma, agora está acontecendo de novo com Lula, né? E aqui na Bahia o Jerônimo. Então eu queria que você voltasse aqui para a gente falar de política. Não tenha dúvida, eu fico muito feliz com isso, porque eu fui secretário de Meio Ambiente do Estado, secretário da Agricultura, num momento onde o governo federal nem nos recebia. E outra coisa, rapaz, eu achei um absurdo aquilo, né? Que foi o Rui Costa que tanto batalhou para que Vitória da Conquista tivesse um aeroporto. E no dia da inauguração, o governo federal chegou lá com a tropa e não deixou nem o governador participar. Aquilo foi de uma falta de civilidade, né? De estadista terrível, né, rapaz? É verdade. Eu fiz muito piseiro no Ministério da Agricultura. Era muito bem recebido pelos técnicos, mas quando chegava à instância política não viabilizava os projetos. É um absurdo, né? É isso aí. Bom, mas graças a Deus, né, viramos a chave, né? Bom, Pedro, eu queria te agradecer, Pedro, por ter vindo aqui também representando a Secretaria de Agricultura do município. Um abraço ao Moacir, né? E se você tiver alguma informação relevante, fica à vontade aí para passar. É só fazer um adendo a respeito da questão da declaração de aptidão PRONAF, que hoje ela é chamada de CAF, né? CAF, então, assim, né? Que é o Cadastro Agricultor Familiar. É só fazendo que as pessoas vão dizer, mas hoje não é mais... Já mudou. Existe a probabilidade de voltar a ser declaração de aptidão PRONAF, né? Que foi criada. Mas é só para fazer esse ajuste, a gente agradece o convite, né, em nome do secretário Moacir. Tá bom. E o espaço está sempre aberto aqui, você sabe disso. Obrigado. João, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aqui. É isso aí. Bom, gente, estamos chegando ao final do programa, né? Antes de terminar aqui, eu queria deixar alguns destaques aqui do Jornal à Tarde para você. Você que acessa o nosso tviplay.com.br, o site, né? Não só o aplicativo, mas no site você tem gratuitamente o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, que é o Jornal à Tarde, né? Mais de 50 anos informando aí a população brasileira. E eu vou dar aqui alguns destaques para você. Bruno Reis aponta mudanças em critérios de cadastros de ambulantes. Somos o Grupo City, mas não somos o Manchester City, diz o técnico Paiva. O treinador voltou a falar de reforços para o Campeonato Brasileiro da Série A. Se não reforçar, a coisa fica difícil, hein? Apesar do Bahia ontem ter ganho de goleada para o Jacuipense, né? Venceu de 4 na Copa do Brasil, mas realmente o time precisa melhorar muito. A Oi declara uma dívida de 43 bilhões e faz novo pedido de recuperação judicial. Em Brasília, Jerônimo se reúne com ministros por recursos para a Bahia, mais recursos para fazer obras na Bahia. Adélia Pinheiro fala em diálogo com a Associação dos Professores, né, a PLB, para melhorar as condições de trabalho. Opa, tem mais aqui. Petrobras registra um lucro líquido recorde de 188 bilhões em 2022. Agora é pena que esse lucro vai para os acionistas, né? Não fica para o Brasil. Eu acho que o Lula está certo quando ele disse que tem que tirar da Bolsa de Valores a Petrobras. MPT dá 10 dias para vinícolas apresentarem contratos com terceirizada, aquela questão lá do trabalho escravo no Rio Grande do Sul. Governo transfere a BIM do GSI para a Casa Civil. Lula quer ex-candidato ao governo à frente do Sebrae. Essas e outras notícias vocês conferem aí no Jornal à Tarde, que é o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, né? E fica por dentro de tudo o que está acontecendo aí no Brasil e no mundo. E outra, o Jornal à Tarde é atualizado por minuto, todo minuto tem atualização aí, então você não precisa de mais outro veículo. Você entra aí no tviplay.com.br, fica por dentro da programação da TVI e ainda acessa gratuito o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, tá certo? Então tá aí a dica para você. E
lembrando que hoje no programa a gente destacou aqui a questão do cacau. Se você ligou agora a televisão, chegou atrasado, não viu o programa, você vai assistir o programa, né, à 1 da tarde, você pode assistir a reprise 1 da tarde ou às 18 horas, tá? Aí você escolhe qual o melhor horário. E se não quiser esperar esse horário, você pega agora o seu celular, entra aí no nosso aplicativo e você vai ver a reprise do programa, ou então no YouTube, na nossa página TVI Oficial do YouTube, ou na nossa página TVI Play Live do Facebook, tá certo? Aí você assiste o programa onde e quando você quiser, tá bom? É on demand aí para você. Bom, daqui a pouquinho tem o Denilton Santos chegando aí com o seu programa Alerta Cidade, né? E nós estaremos de volta amanhã, se Deus permitir, a partir das 10 horas, viu? Amanhã o programa vai estar florido aqui. Vamos trazer as 10 garotas mais bonitas aqui, escolhidas aí no verão, né? E você em casa vai dizer qual é a melhor garota aí desse concurso promovido pela CIA de Eventos, tá certo? Então não perca o programa de amanhã às 10 horas. Até lá, um forte abraço a todos.